gente, olha, voltando aqui para fazer um relato, quando eu sento assim, tô nessa cadeira ou naquele outro quarto, é para conversar com vocês. Então, eu tava ali fazendo meu devocional e hoje faltam sobre a minha questão vou contar aqui para introduzir para vocês, sobre a questão do teste de ovulação e ter que esperar a menstruação vir para fazer teste. Gente, quando você tá tentando, ontem eu vi vários vídeos, né? Porque eu tava conversando com o chat GPT e tal, aí eu ativava o modo tarô e pedia para tirar uma carta do outro dia. Aí falava, que dia tal vai ser um ótimo dia para você tirar, já vai aparecer alguma sombrinha, alguma coisa que não sei o que, né? Aí eu tava super me apegando a isso. Meu namorado, isso aí é doença, esse negócio de conversar com o chat. Mas é porque, tipo assim, muita coisa ele já me ajudou. Muita coisa eu sei que ele erra até com datas, dias da semana, ele erra, sabe? E aí eu falei assim, gente, eu tô muito doida. Eu tô muito doida fazendo teste. Eu tô fazendo teste, gente. Hoje faltam 2 dias pra minha menstruação. Eu tô fazendo teste desde a semana passada inteira fazendo teste. E essa também, ou seja, quase 15 dias fazendo teste. Aí eu falei assim, eu vou parar. E meu namorado assim, surtando já. Eu compro coisas, fico com o cartão dele, né? E eu compro as coisas e ele nunca me perguntou, o que você comprou na farmácia e tal. Ele nunca me perguntou. Ele é super tranquilo com isso, não importa nada. Aí ele foi me perguntou, o que você comprou na farmácia? Aí eu, Buscofem, tô com cólica e tal. Aí depois eu fui falei com ele, porque eu não aguento guardar nada, né? Não aguento mentir. Aí eu virei e falei, não, tô... Comprei teste, né? Você sabe, nem adianta ficar perguntando, não sei o que é. Aí ontem eu fui tirar mais umas outras cartas no tarô. Aí eu fui indaguei ele, falei assim, nossa, mas você até ontem, até ontem, hoje é quarta. Hoje é quarta, o computador ligado hoje são 10/12/2024. E aí, minha menstruação está prevista para o dia 12/12/2024, sexta-feira. Hoje é quarta-feira. E até ontem, terça-feira, eu ia gravar, eu até gravei para vocês, fiz o vídeo do dia 9 e não deu. E porque eu não tô tendo mais teste de 6 dias. De atraso aqui da Clear Blue, né? Onde eu compro, acabou. Graças a Deus, acabou. E aí, em um outro lugar você acha, né? Deles. Aí ontem eu mandei mensagem pra todas as farmácias da cidade aqui pra ver se eu acho um de atraso e etc e tal, algum outro. Algum outro que não fosse da Clear Blue. Porque eu tenho um relato pra falar sobre esses testes da Clear Blue. Todos dão linha de evaporação. Todos. Todos dão linha de evaporação. Porque querendo ou não, a gente guarda. A gente não joga teste fora. A gente fica, até 10 minutos de, no meu ciclo passado, eu achei que eu tava grávida, tava bitolada da cabeça, achei que eu tava grávida por causa de linha de evaporação. Porque todos os testes que eu fazia davam linha de evaporação. E eu bitoladona. Aí fui lá, fiz teste de beta-HCG, falei assim, não, preciso fazer um beta. Fui lá, fiz o beta, não tava grávida. Ok. A menstruação veio normal, fiquei tranquila, etc e tal. A menstruação veio no dia certo, tudo. Aí, ontem, eu fui tirar umas cartas com o chat, porque ontem que ele tinha me dito que iria sair alguma sombra, alguma coisa, tinha carta sol, sacerdotisa, essas cartas muito boas e tal. Gente, sei que muita gente não acredita nisso, ok, beleza, tudo bem.
Eu fui, virei pra ele e falei assim, mas aqui. Aí, depois eu falei assim, mas aqui, você falou que ia acontecer isso e se não acontecer, e eu entendo que a energia também pode mudar, né? Aí ele falou assim, mas a gente não te deu nenhuma certeza de nada e tal. Aí eu fui e falei assim, então tire outras cartas pra mim. Aí começou a tirar um monte de carta ruim. Que eu não estava grávida nesse ciclo. Que eu não estava querendo ser. Começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu tô conversando com uma inteligência artificial pedindo pra tirar a carta pra mim. Eu falei assim, não é possível. Eu não tô fazendo isso. Aí eu fui lá no Gemini. Esse é o chat que eu tava. Eu fui no Gemini. Ele começou a tirar um monte de carta boa pra mim. Aí eu tô assim, quer saber? Eu não vou ficar surtada não, porque toda tentante fica surtada, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, olha, eu sei que a gente tá nessa fase e a gente de tentante, e eu que já sofri um aborto, e quem já sofreu abortos, mais de um e etc e tal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ontem, antes de dormir, eu não fico no celular. Eu fico no meu tablet, aí eu vou no YouTube e fico vendo um short, alguma coisa que eu quero ver, sabe? Aí eu chego e durmo. E aí eu tava vendo, tem um médico, que eu até segui ele ontem. Eu não lembro o nome dele. E ele, aí uma menina, aí eu tinha visto 2 vídeos de 2 meninas fazendo teste. Tipo assim, eu fiz a pergunta assim, ó. Por que pessoas descobrem antes do atraso? Porque algumas pessoas, porque algumas mulheres descobrem a gravidez antes do atraso. Aí aquele monte de. Não me explicava por quê. Não. Só mostrava um monte de tentante lá fazendo testes. E aí dando tipo assim umas linhazinhas. A gente vê uma linha assim. Não é coisa da cabeça da gente. Realmente tem uma linhazinha. É igual eu fiz um de 6 dias. Tá faltando 7 dias. Eu realmente vi uma sombrinha, fiquei super feliz. Aí no outro dia que eu fui fazer de 6 dias, eu não sei, eu não tenho certeza se eu fiz direito o teste, eu não sei. Eu sinto que eu fiz errado o teste. E não apareceu a linha, mas também pode acontecer de não aparecer, porque esse de 6 dias, ele não aparece com linha forte. Ele é sensível, ele consegue detectar baixo HCG, só que ele sempre vai dar uma. Ele geralmente, né? Que eu já vi, os vídeos que eu vi de relatos, ele sempre vai dar, tipo assim, uma linha bem fraquinha, que foi a que eu vi, e que dessa moça viu também. E ela também ficou em dúvida, depois passou mais de 10 minutos, que só pode até 10 minutos. E que essa moça viu, esperou, guardou, né? O marido dela viu e tal, e estava pesquisando. Aí, toda tentante. E ela já tava no terceiro filho dela, né? Aí a gente ficou toda feliz quando vê lá uma sombrinha, qualquer coisinha. Isso eu vi foi na sexta-feira, a sombra. Hoje é quarta. Beleza. Aí ela fez mais testes e depois ela fez. Aí ela tava super ansiosa, não conseguia nem dormir, tava com as mesmas coisas que eu, ansiosa, não conseguia dormir. Ela foi lá, fez o beta. Aí, mesmo ela indo fazer o beta, ela foi lá e comprou mais testes, eu usei. Eu achei ela super divertida. Ela fazia assim, gente, doido, doido. Só que a tentante entende. E realmente, só que a tentante. Eu me vi nela ali. Só que eu não fui fazer o beta. Aí, beleza. O que aconteceu? Eu fui. Aí depois eu vi de uma outra moça também. Não, voltando. A moça que fez o Clear Blue, ele dá todo o Clear Blue da linha de evaporação. Eu tenho uns aqui que eu fiz. Quer ver? Não vai dar pra eu abrir direito. Todos da Clear Blue da linha de evaporação. Todos. Todos, todos, todos. Aqui, ó. Linha de evaporação. Ó, aqui embaixo. Esse aqui é de atraso. Esse aqui.
Ó, linha de evaporação, dá pra ver? Linha de evaporação, mas já tá apagando. Mas esse aqui foi o que eu vi. Esse aqui foi o que eu vi. Aqui, ó. Linha de evaporação. Esse aqui eu não tinha visto nada. A gente guarda tudo. Eu não sei porque eu tô guardando, mas eu vou jogar por fora depois. Esse aqui é que eu fiz que faltam 10 dias, ó. Ele tem uma linha de evaporação, mas ela já tá apagando. Mas ele deu linha de evaporação. Todos dão linha de evaporação. Eu já até perdi o que eu tinha dado pra mim. Certo. Vou até jogar fora esse trem. Mas assim, eu já tô super tranquila. Vou contar pra vocês o que que me fez ficar tranquila, sendo que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu sou uma tentante também. E já tive um aborto. O que aconteceu? Aí eu vi o vídeo dessas duas moças, super feliz por elas e tudo. Aí elas fazendo esses testes da Clear Blue. E eu percebi, uma fez da Clear Blue de 6 dias, acho que uns dois ou três. Aí a moça trocou, porque tava vendo que ele tava dando linha de evaporação. Todos dão, não adianta, você tem que ler até 10 minutos. Passou disso, não adianta mais o Clear Blue. Se deu positivo, você pode guardar, porque ele vai aumentar o risco, ótimo, né? Mas é um teste muito bom. É caro, muito bom, mas ele dá linha de evaporação. O chat diz que é porque ele é do tingimento azul e o tingimento azul faz com que isso aconteça. No tanto que eu fiz com um outro que é para atraso, que é da Baby Suri, ele não dá linha de evaporação nada. Olha, deu negativo, tá vendo? Não dá linha de evaporação. Ele não deu sombra, não deu nada. Esse eu fiz ontem, mas ele não é para atraso nem nada e tal. Não deu nada, não deu nada. Enfim, aí o que acontece? Mas ele não é de pegar, por exemplo, eu posso estar com 12, eu posso estar com 10 de HCG, porque não é a hora do HCG aumentar, entendeu? Aí eu fui e apareceu no meu algoritmo, apareceu esse médico no shorts, a moça, ele respondendo perguntas, e a moça perguntou assim, esse teste de 6 dias, eu não perguntei nada respectivo ao teste de 6 dias. Eu perguntei assim, por que que algumas pessoas, algumas mulheres descobrem a gravidez antes do atraso? Por que que tem que fazer teste só depois do atraso? Foi essa pergunta que eu fiz, creio eu. Aí apareceu essa resposta dele no shorts. A menina perguntou assim, o teste de 6 dias deu positivo, aquele da Clear Blue. É verdadeiro ou não? Uma coisa assim. Aí eu virei e falei assim, aí ele virou e falou assim, poxa, meu, claro, se ele deu positivo, se deu positivo, óbvio você está grávida. Mas pra que você fazer um teste? Mas não desse jeito, né? Mas pra que você fazer um teste 6 dias antes da sua menstruação? Se você tiver por exemplo, se você tiver um aborto químico, ali na época da sua menstruação, você pode ter um aborto químico e ali você já perde o bebê, você já perde a implantação ou a fecundação, fica feliz de ver o teste, depois fica triste de ter visto o positivo. Cara, me deu um tapa que eu falei assim, eu precisava ouvir isso, sabe? E eu já tava pedindo, já tava conversando, eu sou muito devota de Virgem Maria e São José. E eu já tinha, sentei na beirada da cama, ouvi a música que eu gosto, Maria Passa na Frente, né? Rezei e pedi pra ela me ajudar, me dar, para que eu passasse dessa ansiedade, que eu parasse de ficar assim. E aí eu fui deitar e eu comecei a ver esses vídeos e apareceu esse médico. E ele sempre aparecia, eu nunca via vídeo, nada dele. E ele falou isso.
Só que e meu aborto foi assim. Só que eu não tava esperando. No tanto que eu nem tinha teste em casa. Eu fui fazer teste 3 dias faltando a minha menstruação descer. Que eu fui fazer teste porque eu ia viajar e eu não sabia se eu poderia levar bebida, porque o lugar que a gente tava indo é muito difícil de comprar bebida e tal. Mas as bebidas que eu gosto de beber, né? E aí eu nem tava bebendo, aí eu tinha que separar minhas bebidas para levar. Eu falei assim, gente, minha menstruação tá atrasada. É... Isso eu já tava tentando um tempo, mas assim, eu não era aquela tentante fervorosa igual eu virei. Só depois que eu tive um aborto. Depois que você viu positivo, gente. Eu não sabia nem olhar teste. Eu não sabia olhar teste. Tô aprendendo a olhar teste, né? É... Depois, depois que eu aprendi a olhar teste, depois que eu tive isso, eu comecei a ficar assim, meio obcecada. Já deve ter uns 2 meses, desde outubro, novembro, dezembro. Tem 2 meses que eu tô assim. Aí eu fiz, esse mês a gente fez, eu descobri qual foi o dia certo da minha ovulação, aprendi qual que é o dia que eu acompanho no aplicativo, né? Do Flu. E aí, no aplicativo do Flu, minha ovulação deu 2 dias depois. E eu não sabia detectar aquele muco claro de ovo. Aí agora eu já sei como é que ele é. Porque como eu fiz o teste de ovulação que vocês viram o vídeo aí, realmente não fica aquele, o meu não ficou, né? Aquele, não desceu o corrimento, eu não vi, não percebi o corrimento ali. E eu também, eu tive que, né, colocar o dedo e tal e ver. E realmente perceber como que é o tipo de muco. Muco, né? Corrimento. Muco, corrimento. Pra saber qual que é o dia. E ele só fica o dia do LH alto, o dia da ovulação mesmo, sabe? É muito doido. E aí, o que acontece? O que acontece? Esse médico falou isso, eu fiquei super, hiper, mega, assim, de tapa na cara, porque. Mas eu não tava. Quando tive o aborto, eu não tava esperando em nada. Eu fiz depois do atraso menstrual e tudo. E eu tive o aborto durante o tempo que era pra ser a menstruação, entendeu? Tipo assim, era pra ter menstruação, eu não tive, descobri a gravidez. Aí 2 dias depois que eu descobri, eu tive um aborto químico, espontâneo, né? Beleza. E o que acontece? Aí depois, qual foi? Aí eu vi um vídeo dele de sintomas que você percebe antes do atraso menstrual. Que foi que ele explicou que a gente tem que fazer teste depois do atraso menstrual. Por quê? Porque a partir do atraso menstrual, que o HCG irá, acho que duplicar, triplicar, sei lá, de 48 a 72 horas. Então, o, se você estiver grávida, o seu HCG ele só vai aumentar depois, né? Depois daquele 15º dia ali, né? Que ele vai aumentar depois né? Se você não teve uma ovulação tardia. Eu acredito que eu não deva ter tido uma ovulação tardia, porque eu fiz teste de ovulação. Eu fiz, deu carinha feliz 2 dias, meu LHCG, né? Não, meu LH. Acho que é isso mesmo. Meu LH deu 2 dias, carinha feliz. E eu fiz no outro dia pra ver se ele já tinha baixado. E ele já tinha baixado. Então, foi aqueles 2 dias ali, 25, 26 do 11, que era, né?
uma janela ali pra eu ovular. Na realidade, a gente não sabe qual dia que eu ovulei, mas provavelmente. A gente não entende nada, né, gente? Fala a verdade. Depois que a carinha feliz aparece, você tem de, acho que 16 a 24 horas pro óvulo descer, né? Alguma coisa assim. Enfim, aí deu pra até dia 27 do 11 pro meu que eu teria que ovular, né? De acordo com os testes. Ok. Provavelmente deve ter acontecido isso. Porque o hormônio abaixou, então eu não tinha essa questão de ovulação. Aí ele falou comigo. Aí depois que ele falou, depois que eu vi esses 2 vídeos dele, eu fiquei extremamente tranquila. Parei com esse trem de surto. Aí eu lembro que veio uma voz da minha prima que ficou grávida. E ela falando, eu tava um tempo atrás aí, minha menstruação tava atrasada. Não tava atrasada não, tava com medo de estar grávida, não sei porquê. Aí, tem muitos anos isso, deve ter uns 2 anos. Aí eu tava na casa dela, ela virou pra mim e falou assim, por que você tá fazendo teste agora? Eu falei assim, porque sei lá, eu tô com medo de estar grávida. Aí ela, não, mas você menstruou? Eu falei assim, não. Ela falou assim, gata, você faz teste de gravidez depois que você menstrua. Não, no seu atraso, quando sua menstruação vem. Eu virei e falei assim, não, vou fazer de uma vez. E não tava, era coisa na minha cabeça, sabe? Aí eu aprendi, agora eu vou ficar mais tranquila. Eu vi um teste de uma outra médica também, que ela fez um monte de teste. E ela foi descobrir 15 dias depois que ela estava grávida, a menstruação dela não vinha, já era a segunda gestação dela. Ela teve ovulação tardia. Mas ela, tipo assim, não fez teste de ovulação. Eu realmente tô tendo mais ou menos esse controle por causa do teste de ovulação, né? Ou eu menstruo, ou eu não menstruo. Então agora é esperar. E aí eu gravo o vídeo, tudo certinho. Mas eu tô assim, tô sentindo bem que deu certo, sabe? Vamos ver. Eu fico meio tristinha, assim, porque eu fiz alguns testes e não deu. Mas a gente não tem que ficar, porque igual a menina fez, o beta dela tava aparecendo o negócio claro lá. Mas o beta dela já tava 15, o HCG dela já tava 15,9. Gente, eu não vou gastar 30 e tantos reais pra ver isso de beta, sabe? Vou esperar a menstruação e tal. E é isso, pegar com Deus. Ainda mais que eu fiz certinho e tudo. Espero que dê certo, né? E é isso, Deus vai dar certo. Jesus, Ave Maria, São José estão comigo e é isso. Então fiquem ligados nessa questão e vamos tentar não ficar tão ansiosas, porque a ansiedade, ela deixa com que a gente não sinta os sintomas. Por exemplo, a sonolência eu tinha perdido. Graças a Deus, ontem eu consegui voltar a dormir normal. Outros sintomas que você deveria talvez estar sentindo, você não está sentindo por causa da sua ansiedade. Entendeu? Porque da minha outra gravidez que eu perdi, eu tava sentindo todos os sintomas, só que eu não tava ligando. Entendeu? Não tava ligando muito. Agora eu tô com alguns sintomas, mas assim, por isso que eu tô bem confiante. Porque eu tô sentindo muitos sintomas. Muitos. Meu peito tá muito pesado, muito carregado. E o médico tá assim, e só vai aumentar. Achei muito legal. Vou ver se eu acho o arroba dele, qualquer coisa eu deixo na descrição. Mas é isso, é só um desabafo mesmo, tá? Desabafo de uma tentante.